que é genocídio? Com a situação atual na faixa de Gaza, esse termo vem se tornando cada vez mais comum. E hoje, muita gente usa ele para descrever qualquer guerra, qualquer conflito, só que tem um problema. Nem sempre é assim. Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, aluno do Cefet, e hoje eu vou explicar e criar um debate em torno desse termo, citando exemplos como a guerra na faixa de Gaza. Eu também vou tentar responder a pergunta que eu mesmo fiz no começo desse vídeo. O que é genocídio? Os nossos objetivos nesse vídeo são entender o conceito, a origem dessa palavra e analisar alguns casos que marcaram a história da humanidade. Eu sei que esse termo pode parecer complexo, só que, na real, nem sempre é tão difícil perceber quando algo é genocídio ou não. Vamos por partes. A palavra genocídio foi criada durante a Segunda Guerra Mundial pelo polonês Raphael Lemkin, que está aparecendo em algum lugar da tela aí onde o editor decidiu colocar. Ela vem do grego genus, que significa povo ou tribo, e do latim sige, que significa matar. Só que calma lá, porque genocídio não é só uma matança em massa não. Ela tem que ter intenção, tem que ter organização, planejamento, para extinguir um povo inteiro por conta da sua identidade. Seja ela étnica, racial, religiosa ou nacional. Esse termo é muitas vezes usado de forma exagerada, porque nem toda matança é um genocídio, ao mesmo tempo que nem todo genocídio precisa matar milhões de uma vez. Por exemplo, através de políticas de esterilização forçada, políticas de fome, separação de crianças das famílias, pode ocorrer um genocídio silencioso. Ao mesmo tempo que pode morrer muita gente e não ser genocídio, pode morrer pouca gente e ser. E você pode até pensar, mas não faz sentido, se muita gente morre, é genocídio. Calma lá, a gente tem que ver a definição correta. E essa definição já está bem clara desde 1948. A ONU diz que genocídio é qualquer ato que tem intenção de destruir, seja total ou parcialmente, qualquer grupo étnico, racial, nacional ou religioso. Na prática, isso inclui matar membros do grupo, causar sérios danos físicos ou mentais, criar condições de vida impossíveis, impedir nascimentos e transferir crianças de um grupo para o outro. Ou seja, genocídio é a eliminação proposital, que pode ser feita de várias formas, de um povo, que pode ser determinado de várias formas. E é aqui que entra mais um detalhe importante. Genocídio sempre é um plano coordenado, não algo que acontece por acaso. Por exemplo, aqui no Brasil se fala muito em genocídio da população negra. Isso não significa que uma pessoa negra só foi morta e ponto. Significa que ela foi morta de forma sistemática, que um plano de ações, seja de uma pessoa, de um próprio governo, levou aquela pessoa a morrer e está procurando matar o grupo inteiro. O filósofo Achille Mbembe, que o editor está colocando em algum lugar na tela aqui onde ele quiser, fala disso usando o termo necropolítica, que é como o Estado decide quem vai viver e quem vai morrer. E outro detalhe extremamente importante que eu já falei um pouco sobre. Genocídio não é sinônimo de grande matança. Pode ocorrer um genocídio sem muitas mortes imediatas, como por exemplo nesses casos que eu acabei de citar. E é por não conhecer essa definição que muita gente pensa que se morre muita gente é genocídio. Só que não é exatamente assim. E é por isso que é muito perigoso. Para entender melhor como o genocídio não é só sobre matar, o livro Maus, do Art Spiegelman, é uma baita referência. Ele retrata o Holocausto, colocando os nazistas como gatos e os judeus como ratos. Só que o foco do livro não é só na matança. O trauma, a perseguição, os campos de concentração e o medo constante também foram armas do genocídio. Nesse sentido, segundo o artigo da pesquisadora Moara de Assis Crivalente, além do testemunho, direito internacional, genocídio e colonização da Palestina, Israel está sim cometendo genocídio contra o povo palestino, não só pelas mortes diretas, mas também pelo sistema de ocupação, expulsões, destruição da cultura e condições de vida insustentáveis. Outro detalhe fundamental é que o genocídio é considerado um crime individual, ou seja, para a gente comprovar que um ato foi um genocídio, não basta só a gente comprovar que muitas pessoas morreram, é necessário a gente apontar quem foi o culpado daquilo, seja uma pessoa ou, como é em muitos casos, um governo que teve a intenção de destruir um povo. E, aliás, é nessa questão da intenção que entra um debate ainda mais complicado. De acordo com o próprio criador do conceito, Raphael Lemkin, o genocídio nem sempre é um processo imediato, muitas vezes ele é lento. E a gente acabou de discutir isso aqui. Ou seja, para determinar um ato como sendo genocídio, a gente não pode analisar só a eficácia dele.
a gente também tem que analisar a intenção. E essa questão da intenção é bem exemplificada no caso histórico do Holodomor, que foi a grande fome da Ucrânia nos anos 30. Por mais que tenha matado milhões de pessoas, até hoje os historiadores discutem se foi genocídio ou se não foi, porque é difícil comprovar quais eram as intenções do governo Stalin. Inclusive, essa questão da intenção é bem abordada no podcast de número 198 do História FM, Genocídio, Definição, Funcionamento e Negação. E além desses que eu citei, muitos outros genocídios ficaram marcados na história, como o de Ruanda, o massacre dos armênios e o genocídio do Congo belga. Em muitos casos, os governos tentam negar ou esconder o que aconteceu. Por isso, genocídio não é só lembrar do passado, é também pensar no presente. E como lembra o Memória Equivalente, o genocídio não é só um momento único, ele é um processo. E o povo palestino está vivendo isso há mais de 75 anos. Bem, eu acho que cumpri com o combinado e respondi a minha própria pergunta que eu fiz lá no começo. E agora você sabe me responder o que é um genocídio. Olha, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para o podcast que eu mencionei, o link do livro Mouse e o link do artigo da Memória Equivalente. E se você gostou do vídeo, compartilha com quem você acha que precisa entender melhor esse tema, comenta aí embaixo e deixa aquele like aí pra gente. Bem, tenha um bom dia.